Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do Garimpeiros da Luz. Eu sou o André Siqueira e hoje teremos a oportunidade de estar juntos nesta palestra de comemoração do aniversário da instituição. E como é o nosso costume nas atividades espíritas, nós iniciaremos com uma prece, convidando a todos para nos acompanhar em nossa rogativa. Amigo Jesus, companheiro de todas as horas de nossas vidas. Nesses dias dificultosos, em que os contrastes do desenvolvimento intelectual se defrontam com as profundas necessidades que a humanidade enfrenta nestes momentos, exigem de nossa parte uma reflexão profunda a respeito dos nossos propósitos, dos nossos modos, da nossa forma de pensar e de agir. Procurando, no exemplo do teu Evangelho, roteiro luminoso para a nossa redenção, a luz necessária para nos guiar pelos caminhos de nós mesmos, nós te suplicamos nesta noite, para que nos envolvas na tua paz, no teu amor, para que estejamos alegres e fortalecidos, mas que também estejamos atentos e operosos. Por isso mesmo, nós te endereçamos os nossos sentimentos, buscando a tua inspiração, querido amigo, para que tenhamos, ao longo de nossa jornada evolutiva, as bênçãos do entendimento da tua mensagem e a felicidade da vivência dela. Sê conosco, agora e sempre, querido amigo. Meus amigos, minhas amigas, a história da humanidade tem sido um roteiro de desenvolvimento em que a busca do entendimento do homem a respeito da realidade da vida tem reclamado um ajustamento de comportamento. Durante a década de 40, um famoso pesquisador alemão chamado Konrad Lorenz, que viria em 1977 ganhar o Prêmio Nobel de Medicina e de Fisiologia, fazia um estudo meticuloso a respeito do impacto do conhecimento sobre a vida. O Dr. Lorenz, ele analisava de que maneira os seres vivos empreendem o seu processo de adaptação ao mundo em que estão vivendo, para concluir que sem o conhecimento a vida não é possível. Este conceito de que o conhecimento é a forma através da qual o homem se adapta à realidade, é o modo através do qual ele reconhece o que está em torno de si e aprende através dos recursos da memória, através dos recursos da experiência, a tomar decisões com base naquilo que ele sabe da realidade. É o mecanismo central de todo o processo adaptativo, mas é também a essência do processo de conhecimento. Quando o homem se estende
nas suas aventuras intelectivas, ele pretende alcançar o detalhe da realidade através da observação, e quando ele memoriza esse processo, ele é capaz de reconhecer a realidade mesmo que ela não esteja mais presente. Desta maneira, é possível criar representações dentro do homem que significam o mundo em que ele está. E esta representação permite que o homem tenha uma vida racional. É possível, por exemplo, através do aprendizado que nós temos da realidade, é possível fazer uma viagem mental pelas ruas que nós conhecemos. É possível, através dos recursos da memória, colocar pessoas ao longo do trajeto em que nós estamos vivendo. É possível, através desses mecanismos da compreensão humana, nós endereçarmos formas através das quais o indivíduo pode criar espaços, o indivíduo pode pensar em situações, o indivíduo pode criar em torno de si uma realidade de compreensão e tomar decisões com relação ao que vai acontecer. A isso nós denominamos a estratégia da cognição. Mas a história da humanidade, ela não foi de imediato uma estratégia de pensamento. Antes que o homem pudesse pensar sobre a realidade, foi preciso experimentar aspectos dela. E com este processo de conhecimento, ao longo da história, o homem desenvolveu habilidades com a experimentação de reconhecer o comportamento da realidade. Muito cedo, para suprir as próprias necessidades de alimentação, o homem desenvolveu estratégia. Quando falamos o homem, estamos nos reportando naturalmente ao gênero humano, não ao masculino ou ao feminino, mas ao indivíduo da humanidade. O homem, neste sentido, ele aprendeu a adaptar-se à realidade em que vivia. Muito cedo, o representante masculino da humanidade precisou adaptar-se para, com a sua força, com a sua capacidade de observação das coisas do longo, das estratégias do reconhecimento, adaptou-se à caça, à coleta, e o representante feminino da humanidade apreendia uma capacidade diferente de observação, de atenção para os detalhes, de leituras mais complexas para as expressões do mundo íntimo do sentimento. E esses dois elementos, o masculino e o feminino, criaram estratégias diferentes de aprendizado. E muito cedo, a fêmea humana, ela rapidamente se apercebeu de alguns detalhes da humanidade. Ela começou a desvendar regras que existiam na natureza. Ela se deu conta que havia um ciclo nas estações. Ela, com a sua argucidade de perceber os detalhes da natureza, percebeu que depois da chuva as sementes brotam, que depois, quando chega na primavera, elas florescem, depois elas dão frutos, e ela começou a perceber que havia uma relação entre o ciclo do sol no horizonte, as estações como elas se comportavam, o modo como a natureza se desenvolvia e o próprio ciclo da vida dos animais.
Então, nas sociedades matriarcais iniciais, nós tivemos um processo de reconhecimento das leis da natureza. Nos diz o historiador Will Durant que o homem, o macho, foi o último animal domesticado pelas fêmeas. Isto porque, depois de desenvolver a agricultura, depois de reconhecer os padrões de funcionamento da natureza, as matriarcas conseguiram reter os antigos caçadores para uma vida agrícola, para uma vida pecuária. E esta transformação marcou um momento de profunda mudança na história da humanidade, que foi o reconhecimento, através dos mecanismos de conhecimento da mulher, que havia um conjunto de leis que regiam o universo como um todo. O sol tinha um ciclo, as estrelas tinham um ciclo, a chuva tinha um ciclo, as sementes tinham um ciclo, os animais tinham um ciclo. E aos poucos a humanidade pôde perceber que existiam padrões de funcionamento na natureza. Esses padrões de funcionamento que existiam na natureza serviram de referência para que, mais tarde, os homens decidissem aplicar regras de comportamento não apenas ao mundo das coisas, não apenas à existência dessas leis na natureza, mas julgaram que elas também deveriam ser aplicadas nas relações humanas. Surgiram os primeiros códigos de conduta em toda a humanidade. As leis de Hammurabi, os códices na antiguidade indiana, as regras de comportamento de Forri na antiga China, Lao Tse mais tarde propondo uma mudança nesse processo, mas Confúcio estabelecendo as bases da civilização sobre o processo, surgem as grandes civilizações de uma maneira geral. E esse ciclo ele irá culminar no primeiro momento da história da humanidade, quando a tradição hebraica irá trazer para o aspecto moral, isto é, para regular o comportamento humano, não apenas nas relações entre os homens, mas nas relações com a natureza e as relações com o próprio indivíduo. Desta maneira, os chamados 10 mandamentos, que caracterizam a primeira revelação, a culminância religiosa, o amadurecimento religioso da história da humanidade, porque até então as relações do homem com a religião eram relações de natureza de um aprendizado convencional, a religião era apenas o espanto, o susto, o medo das potências da natureza, e com os judeus, diferente dos outros povos que colocavam os seus deuses longe, que construíam templos para os seus deuses em localidades, recordemos-nos do Monte Olimpo, onde estavam os deuses gregos. Diferente desses povos, para os hebreus que tinham uma maior maturidade religiosa, Deus habitava entre eles. A tribo hebraica tinha a tenda de Deus no centro da tribo. Isso era uma simbologia para dizer que Deus estava no dia a dia da vida, que a relação do homem com o sagrado não era uma relação à parte, que ela se aplicava a todas as coisas. E em Moisés, nós teremos a primeira grande culminância deste entendimento, numa primeira grande síntese histórica de que os conceitos que a humanidade desenvolvia, os conceitos de aplicação das leis da natureza ao universo, também se aplicavam ao próprio indivíduo. Com as leis morais
estabelecidas no Decálogo mosaico, inaugura-se uma nova era da humanidade, em que agora o conhecimento não é apenas aplicado ao propósito da sobrevivência, como aconteceu desde o surgimento da espécie humana até este momento em que há uma mudança. Por isso, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, estabelece a noção de que Moisés representa a primeira grande revelação para a humanidade. Uma revelação que transforma o propósito do conhecimento humano em um desafio de interiorização do indivíduo, de transformação da moralidade dele. A partir do conceito mosaico, estabelece-se um horizonte de desafios. Desenvolve-se a cultura humana, a literatura ganha corpo, nós veremos o desenvolvimento de uma explicação da própria origem do homem, da própria essência do ser, na sofisticação dos mitos, isto é, nas histórias, nas narrativas que eram contadas, para simplesmente dar razão às experiências que o homem tinha, e com os mitos agora desenvolvem-se códigos morais. Nós veremos na tradição dos povos antigos práticas de criar histórias para incutir em cada uma das histórias virtudes ou características que a tribo, o clã, a sociedade exaltavam nos seus processos. Assim, nós veremos nas obras famosas de Homero, nas obras que contam a respeito da batalha entre os gregos e os troianos, nós veremos nas aventuras de Ulisses obras chamadas a Ilíada, a Grande Batalha, e a Odisseia. Em todas elas, nós vamos ter personagens que são representações de virtudes. Para nós é muito mais próximo, dado a familiaridade que temos na atualidade, o Velho Testamento, que também é uma obra literária e que também traz as suas diferentes histórias com personagens que representam esses aspectos de virtudes. A coragem de Daniel na cova dos leões, a paciência de Jó, a conduta ilibada de Ruth, a sabedoria de Salomão, todos esses elementos aparecem como virtudes que transformam-se agora em um propósito para o indivíduo que passa a ver na estrutura da sua vida uma aventura. A aventura era um conceito literário muito utilizado na antiguidade que falava sobre este processo de transformação do indivíduo que existia para sobreviver e satisfazer as suas necessidades, mas que num determinado momento descobre-se portador de responsabilidades e de poderes, que desenvolve esses poderes, que aprende a lidar com esses poderes, para depois enfrentar os seus grandes desafios, os seus arqui-inimigos, as suas epopeias de luta, de dificuldade, para, por fim, transformar-se em um ser novo, mas um ser que é capaz de viver em tranquilidade e de atender aos novos desafios que o seu poder reconhecido lhe dava. De maneira que a tradição da aventura começa a fazer parte do dia a dia dos indivíduos. Nós veremos, por exemplo, Sócrates a construir a sua aventura depois de aposentar-se como general do exército ateniense. A nova aventura de Sócrates é buscar o homem mais sábio da terra
Desafio este que ele entendeu quando o deus Apolo lhe disse que ele era o homem mais sábio do mundo. Nós veremos a epopeia de Siddhartha Gautama procurando a sua iluminação para transformar-se no Buda, como sendo a aventura da sua vida. E não é por outro motivo que quando Jesus veio marcar o novo momento de amadurecimento da humanidade, agora não mais um amadurecimento de natureza experiencial, da natureza da fé, da crença, da capacidade do homem de confiar nas suas experiências e mapear a realidade que está vivendo, mas agora no desafio dele de tornar-se um ser diferente. Esta maturidade moral fez com que o governador espiritual da Terra viesse ao nosso planeta para demonstrar como um bom professor, que ao invés de fazer as apresentações teóricas, ele primeiro exemplifica para depois explicar. É o que faz Jesus. Ele, nos primeiros momentos de sua vida, do nascimento aos 30 anos, exercitou um modo de vida que o fez notável para aqueles que conviviam com ele. E quando, aos 30 anos, ele saiu para divulgar uma mensagem, já havia vivenciado os elementos centrais dela. E ele começa o seu processo de desenvolvimento da consciência moral do indivíduo, exortando a humanidade inteira com o código das bem-aventuranças. Vemos que o conceito da aventura, já difundido no mundo antigo, presente na literatura de todos os povos, é utilizado pelo mestre por excelência como um roteiro de transformação do indivíduo para o modo de formação da sua consciência moral, porque a sua consciência individual já estava estabelecida e os fundamentos de sua intelectualidade já haviam sido colocadas em desenvolvimento pelas explorações filosóficas da Índia, da China, da Grécia, da África. Todos esses povos tinham as suas tradições de busca de conhecimento, inclusive a tradição hebraica. E Jesus, reconhecendo a aproximação do conhecimento hebreu com a prática moral que a religião hebraica proporcionava aos indivíduos, evoca então os povos inteiros com um roteiro de amadurecimento da consciência. E ele estabelece um currículo de formação da consciência moral. Quando propõe na aventura de transformação as bem-aventuranças, Jesus estabelece patamares de conquista do indivíduo. É como se fossem disciplinas que o indivíduo precisa dominar para alçar um melhor entendimento da sua natureza moral. Então, Cristo começa estabelecendo que são bem-aventurados os humildes, porque não é possível iniciar uma jornada de transformação sem conhecer os próprios limites, sem conhecer aquilo em que nós somos capazes e aquilo que nós não somos. O orgulhoso, isto é, o indivíduo que considera ter aprendido o que não sabe, que considera ser capaz de fazer o que não tem competência, o indivíduo que acredita ser detentor de direitos para os quais não faz jus, este é um indivíduo orgulhoso. Ele se vê muito melhor do que o que ele é. Ele se percebe muito mais sábio do que ele é. Ele se considera com mais direitos do que o que ele tem. E este problema de autoimagem o impede
de aproveitar adequadamente as experiências e as lições que estão à sua volta. Então, o indivíduo que está envolto nesse processo de aprendizagem, ele precisa ter uma profunda atenção com relação ao desenvolvimento da humildade. A humildade seria o primeiro passo dessa jornada de desenvolvimento da consciência moral. O segundo passo, estabelecido nas bem-aventuranças como são bem-aventurados os que sofrem. E o conceito de sofrimento não pode ser conciliado com o conceito da dor pela dor. A partir do instante em que o indivíduo compreende na humildade que ele não pode dominar o mundo, que não são apenas as suas ações que o conduzem, mas ele se reconhece diminuto em relação ao universo, ele aprende não apenas com o que é capaz de fazer, mas ele começa a aprender com o que é capaz de sofrer. E aqui a palavra sofrimento tem um significado muito próprio, que é uma jornada de padecimento. A expressão original que Jesus utilizava para esta bem-aventurança, a palavra hebraica utilizada é o luto, isto é, o choro, a dor que você sente quando perde alguém, dada a referência que esse sofrimento diz. Você não está sofrendo porque você fez alguma coisa, você está sofrendo porque alguém morreu. Então é algo sobre o que você não teve o controle. E esta é a essência do ensinamento. É preciso, nessa jornada de transformação da nossa consciência, que nós aprendamos com aquilo que nós sofremos, com aquilo que nós padecemos. No português, nós temos a voz ativa quando o sujeito realiza alguma coisa, e a voz passiva quando o sujeito sofre alguma coisa. E é no sentido da voz passiva que o ensinamento é estabelecido. E é necessário compreender a humildade, o sofrimento, para entender o valor da mansidão. O valor daqueles que são tranquilos, daqueles que são pacíficos, porque nós confundimos muitas vezes a atitude de quem é manso, a atitude de quem é passivo, com a atitude de quem é covarde, com a atitude de quem aceita todas as coisas. E quando Jesus estabelece o conceito da mansidão, ele está dizendo que o indivíduo é capaz de conviver sem a violência. Ele é capaz de não exigir que o outro tenha as mesmas noções que ele, que o outro pense da forma dele, que o outro sinta da forma dele ou que o outro haja da forma dele. Esta visão da mansuetude, essa visão da brandura, é um entendimento diferente, mesmo quando o indivíduo é assertivo, mesmo quando ele dá ordens, ele o faz com brandura, isto é, com respeito aos limites do outro, o respeito ao entendimento do outro. E nessa jornada de desenvolvimento da consciência moral, é necessário a humildade, o entendimento do sofrimento e a mansidão para que se estabeleça a verdadeira noção da justiça. Não é possível compreender a extensão do conceito de justiça sem que a humildade, sem que o sofrimento e a brandura estejam presentes. Porque senão a justiça se transforma em instrumento de vingança, em recurso para a imposição das nossas vontades, como instrumento para as nossas ações. E a justiça tem um conceito mais abrangente. É necessário que a justiça se torne uma necessidade da consciência.
E essa necessidade da consciência, ela estabelece, então, uma atitude justa do indivíduo. E essa atitude de justiça que o indivíduo é tomado, ela faz com que ele passe a entender os outros na posição deles. Então, a vivência desta humildade, do sofrimento, a vivência da mansidão, a vivência da justiça, faz com que o indivíduo desenvolva a misericórdia, isto é, o indivíduo torna-se capaz de aprender com o sentimento e com a atitude dos outros. Ele é capaz de compreender a realidade por um padrão epistêmico que não é o seu, por um padrão de recurso, de visão, de entendimento que não é o seu. Ele é capaz de ver o mundo pelo outro. Ele é capaz de sentir o mundo pelo sentimento do outro. Ele é capaz de criar uma empatia tão próxima com o outro que, mesmo não concordando, ele compreende o sentimento, a razão, a atitude do outro. E este elemento novo, que faz com que o indivíduo faça o primeiro esforço de afastar-se do próprio orgulho, ganha agora na misericórdia a ideia de abrir mão do próprio egoísmo, porque compreendendo o outro, o indivíduo desloca-se de dentro de si. Então, a jornada começa na superação do orgulho e culmina na superação do próprio egoísmo para tornar-se puro de coração. Veja que, libertos dos elementos do orgulho e do egoísmo, o indivíduo ganha agora uma clareza de entendimento da realidade. Ele deixa de ver as coisas com o seu ponto de vista enviesado. Ele começa a ver as coisas como elas são. E o jeito que as coisas são é o jeito que Deus se manifesta em todas as coisas. Então, nós vamos ter, nessa perspectiva, a visão muito curiosa de que os puros de coração veem a Deus, isto é, percebem as coisas com clareza, têm acesso à realidade, à correspondência entre os seus pensamentos e como as coisas são. Jesus reafirmará esse conceito mais tarde, dizendo que nós conheceremos a verdade e ela nos tornaria livres. E isto está muito próximo da ideia de que são bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Esta noção extraordinária de transformação do orgulho em humildade, do egoísmo em misericórdia e altruísmo, leva o indivíduo à pureza de coração e agora ele passa a agir. Ele se torna de pacífico, ele se transforma em pacificador. Então, as primeiras virtudes da aventura de desenvolvimento da própria consciência são virtudes que nos transformam em indivíduos interiores. Mas depois da pureza de coração, nós começamos a agir. Então passam a ser bem-aventurados os pacificadores, aqueles que constroem a paz. Passam a ser indivíduos que têm tanta sede de justiça, tanta fome de justiça, que dão a própria vida para defendê-la. Então são os indivíduos que são capazes de serem perseguidos, que serem massacrados em nome da justiça. Esses indivíduos, diz Jesus, esses serão reconhecidos como os filhos de Deus. E culmina dizendo que quando alcançamos esse estado de desenvolvimento da consciência moral,
nós nos transformamos em indivíduos capazes de realizar coisas sem pensar em nós mesmos, sem termos os limites das nossas próprias necessidades. Nós somos capazes de sacrifícios para a realização do que é certo, do que é bom e do que é belo. É por isso que a mensagem de Jesus é o ponto alto do amadurecimento moral da humanidade. A partir da vinda de Jesus, que Allan Kardec interpreta em O Evangelho segundo o Espiritismo como sendo a segunda revelação, inicia-se uma epopeia de desenvolvimento em que não é apenas a fé, a crença na experiência nas coisas, não é apenas o esforço de atitude que está em jogo, mas agora a transformação do indivíduo. E a partir do desafio que Jesus trazia de unir o raciocínio ao propósito, porque é isso que Jesus faz ao longo do seu evangelho. Todas as questões que eram trazidas para ele, ele lança como um desafio para esta aventura de transformação. Senhor, é-nos lícito pagar os impostos a César? Me dá uma moeda com que se paga os impostos. De quem são essa inscrição e essa imagem? De César. Então deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Senhor, esta mulher foi pega em adultério, a lei manda apedrejá-la até a morte. O que dizes? Ele disse, da mesma maneira que nós julgamos os outros, devemos julgar a nós mesmos. Então, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, avalie-se a si mesmo e veja se não se poderia colocar no lugar desta própria mulher, para que exercitemos a misericórdia como parte do nosso dia a dia. Jesus, em todos os instantes, desafiava os indivíduos. Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Que te diz a lei? Como a compreendes? Ah, Senhor, a lei me diz que eu devo amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, de todo o meu espírito e ao próximo como a mim mesmo. Muito bem, faça isso e viverá. A sua consciência já está entendendo o que deve ser feito. Faça isso. Mas quem é o meu próximo? E Jesus conta uma história para exemplificar, para fazer o indivíduo que se dizia conhecedor e que de fato ignorava, portanto, ainda não havia superado os limites da humildade inicial, ainda estava revestido do orgulho para compreender. Toda a epopeia do Evangelho é um desafio de superação. O momento da crucificação, quando os próprios discípulos se evadiram e Jesus não acusava ninguém. Ao contrário, da mesma maneira em que Jesus começou o seu apostolado, chegando nas margens de Cafarnaum, entrando na barca de Simão Pedro, saindo para pescar e culminando esta jornada na primeira fase, ele dizia a Pedro que Pedro deveria tomar conta dos seus discípulos. Pedro, sobre ti, sobre a tua fé, a comunidade será estabelecida, não na figura de Pedro, mas na figura, tu que és pedra, tu que és Pedro. Sobre esta pedra é que eu erguerei a minha igreja, a pedra da fé, da fraternidade. Mas esse mesmo Pedro que era pedra, negou Jesus 3 vezes, para depois reconhecer as fragilidades próprias. E quando Pedro reconhece as próprias fragilidades, ali tem início a sua jornada de transformação. E Jesus culmina isso logo depois da chamada ressurreição, quando ele volta depois da morte a aparecer para os discípulos em espírito e dialoga com eles. No último momento, antes da chamada ascensão, está Jesus novamente na praia, novamente pedindo aos discípulos para lançar as pedras e para que Pedro pudesse refletir sobre essa jornada de transformação consciencial. As suas últimas palavras são no sentido de desfazer os aspectos de negação
para que Pedro, podendo se perdoar, podendo se amar, desse início à superação dos seus próprios limites. E Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. E Jesus pergunta uma segunda vez: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Amo, Senhor. E Jesus pergunta uma terceira vez: Simão Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. E nas 3 vezes Jesus só lhe pede uma coisa: apacenta as minhas ovelhas. A jornada da humildade, a jornada da pacificação, caracterizando a transformação do indivíduo. A grandeza com a qual o indivíduo constrói os referenciais da sua própria consciência. E quando a transformação da mensagem de Jesus, o Evangelho transformou-se no cristianismo. Há uma diferença que merece ser apontada, estudada por Leon Denis, quando ele analisa o cristianismo e o espiritismo, em que ele compara que as tradições dos ensinos evangélicos, logo depois do Concílio de Nicéia, em 325, transformou-se numa doutrina sistematizada que procurou aproximar, de um lado, a tradição religiosa hebraica com a filosofia grega que primava pela razão, e o resultado dessa fusão entre a tradição do Evangelho, as crenças filosóficas da natureza ou da física grega e as práticas politeístas da cultura romana em defesa dos valores da sociedade romana, criaram uma amálgama em que o cristianismo se transformou num dogma, se transformou numa crença em que a fé superava a atitude, em que a consciência era abafada pela imposição da crença. E quando a humanidade não suportava mais o longo período do obscurantismo, a razão novamente se ergueu contra esses propósitos para dizer que o homem deveria progredir, que o homem deveria lançar-se a novas aventuras. E quando a intelectualidade moderna se ergueu para criticar o pensamento aristotélico na física que estava errada, para estabelecer os novos padrões de entendimento do universo na modalidade newtoniana, em que Galileu Galilei estabelecia novos fundamentos para o raciocínio, botando a mão para fazer instrumentos, e a tecnologia começou a transformar a humanidade, houve um novo momento em que a razão resgatava o indivíduo quanto à necessidade de observar a natureza e identificar as suas leis, a primeira revelação de Moisés. A necessidade de entrar em si próprio e construir-se na superação dos seus limites, a transformação moral que Jesus havia desafiado o homem na chamada bem-aventurança ou na aventura de interiorização do indivíduo. E a ciência, os devaneios do conhecimento começaram a criticar a religião dogmática e deixá-la de lado, e é neste momento que a espiritualidade diretora dos destinos do país, diretora dos destinos do orbe terreno, manda então que uma pleiade de espíritos intelectuais, religiosos, indivíduos cuja vida havia sido de exemplo das virtudes que iriam exaltar, desçam, e os espíritos do Senhor, que são as vozes do céu, que são as virtudes do céu, qual exército luminoso,
descem à terra para dizer aos homens que eles precisam de um novo entendimento. Mas começam esse processo evocando o raciocínio e a ciência que se fizera um instrumento de observação do exterior. Agora, através dos instrumentos da mediunidade, da manifestação dos espíritos, fazem com que o telescópio que estava direcionado para as estrelas se volte para o espírito humano. E o professor Hippolyte Rivail oferece, sob o pseudônimo de Allan Kardec, a doutrina dos espíritos como sendo uma nova ciência estabelecida na observação e na experimentação. Na investigação dos fatos da comunicação mediúnica, foi possível depreender uma nova filosofia em que o espírito construía-se como parte da natureza das coisas, para desenvolver uma nova mentalidade, uma mentalidade que considerava a imortalidade da alma, uma nova visão a respeito de Deus, um novo entendimento da realidade e as relações morais que faziam parte dos desafios de construção da consciência humana, passavam agora a exercitar no homem o desafio de ser um ser diferente, um ente capaz de transformar-se. E Allan Kardec investiga, então, os aspectos morais, agora não mais do ponto de vista das convenções da sociedade. Ele identifica que a moral é uma lei que se aplica ao espírito. E, como tal, ela tem consequências. Para analisar as consequências, evocou os espíritos em suas diversas naturezas para descobrir qual é o resultado de uma ação boa na vida espiritual. Qual é o resultado de uma ação má na vida espiritual. Para entender o que define o bem e o que define o mal. Para compreender que nós somos espíritos imortais, ora encarnados na forma masculina, ora na forma feminina, mas tentando desenvolver toda a potencialidade que nos cabe nos aspectos intelectuais, cognitivos e afetivos, e nos aspectos morais, nas atitudes que nós estamos sendo desafiados a construir. Para que se construa uma consciência espírita, é preciso reconhecer que nós somos herdeiros das tradições humanas que culminaram em Moisés com o entendimento das leis da natureza. É necessário entender que nós estamos sob os auspícios deste desenvolvimento moral patrocinado pelo Evangelho de Jesus, em particular no desafio das bem-aventuranças para nos edificar no entendimento de quem nós podemos ser com a conquista das diferentes virtudes que são marcos na aventura do nosso progresso, mas, sobretudo, quando nós entendemos os fatos da vida espiritual com a ciência espírita, o alcance do entendimento das leis com a filosofia espírita, transforma-se a nossa forma de pensar e de agir, e na religião espírita nós vivenciamos o Evangelho em toda a sua extensão. Não é por outro motivo que Allan Kardec, no capítulo dedicado à perfeição moral, no Evangelho segundo o Espiritismo, depois de longa análise desses elementos, culmina dizendo que o verdadeiro homem de bem e o verdadeiro espírita são a mesma coisa, e coloca-nos o desafio prático quando nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas inclinações mais. É a culminância do pensamento intelectual, agora inaugurando um novo desafio para que o homem, superando o seu orgulho pela humildade, superando o seu egoísmo pela misericórdia, supere-se a si mesmo, deixando de ser animal humano para transformar-se em espírito imortal. Precisamos desta jornada consciencial para realizarmos a nós mesmos e nos transformarmos em cidadãos do universo, ciosos de suas leis e praticando a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua extensão. Este é o desafio que o Espiritismo nos oferece e que nos desafia. Ficamos, assim, à disposição para as questões que possam ser colocadas, já pedindo desculpas porque a equipe organizadora apontou na tela algumas observações que eventualmente alguém ia comentando nos chats, mas em função dos olhos cansados eu não consigo ler as letras miúdas que estão na tela. Então eu peço desculpas se não pude considerar um ou outro comentário durante a fala, mas nos colocamos à disposição para responder alguma questão, para prestar algum esclarecimento adicional a respeito da temática desenvolvida.